óculos. Eu só Não. vejo dos óculos para cima. Eu vejo bem. Mas eu sei que é você. Eu sei que você, porque eu sei que você às vezes contrata um rapaz aí para colocar óculos escuros para te substituir. Mais para baixo, Kim. Mais para baixo. Então, mais para baixo. Assim. Um pouquinho Pronto. mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí. Short. Ficou legal? Cuidado Apareceu? com o short para não estar aparecendo. Vou me ajeitar aqui. Então, gente, olha, só uma outra coisa. Como vocês sabem que eu não enxergo, né? Eu vou pedir para, se alguém for fazer uma interrupção, me falar via áudio. Não adianta levantar a mãozinha, que vai ficar com a mão levantada aí até amanhã. Eu não vou ver. Vai ser no grito, não se preocupe. Vai ser no grito. Só um comentário, Kemen. Não será bermuda estilo Pollock, né? Como eu falei. E hoje me cobraram isso, me lembraram disso, né? De manhã. Estilo Pollock é muito fácil. Se você não consegue, você manda pintar, fazer reforma em casa, dá uma bermuda para o pintor, aí o pintor sacode aquela tinta por todo quanto é canto e fica uma Pinter System, Pinter Picture e fica ótimo. E aí você não paga nada. E a bermuda estragada já serve já fica fashion. Vamos lá, Kemen. Né? Bom, então vou dar início aqui a nossa. Tá gravando? Alguém pode dar início aí a gravação? Alguém colocou para gravar, acho que é a Viviane, que quer gravar sempre. Quando você ia começar a falar, eu comecei a gravar. Legal. Então, gente, bom, vamos dar início aqui. Primeiramente, uma boa tarde, né? Eu quero expressar aqui uma gratidão e uma honra muito grande estar aqui participando dessa disciplina e estar podendo palestrar aqui para uma plateia, né, espectadores de tão alto gabarito, que o professor Eduardo Val, que eu tenho, sim, uma estima muito grande, né? Eu vou ser orientado pelo professor Paulo José, que foi orientado pelo professor Eduardo Val, então, de certa forma, hierarquicamente, eu estou conectado também. Então, pois bem, vamos iniciar. A nossa apresentação, o nosso tema do trabalho que nós trazemos aqui para a discussão, ele tem o título de Escravidão Uberizada, Vanguarda Tecnológica e Atraso Social Laboral. Do que se trata, né? A gente vai estabelecer aqui uns critérios, né, uma ordem cronológica, inicialmente falando sobre os conceitos desse processo de organização do trabalho, que é a uberização. Em seguida, nós vamos estabelecer e tratar os precedentes nas cortes nacionais e internacionais a respeito do tema, notadamente as ações que buscam o reconhecimento de vínculo nas relações de trabalho entre os parceiros, como são chamados, e as plataformas, né, esses aplicativos, essas empresas que prestam serviço por meio dessas tecnologias, e vamos fazer um estudo de caso, fazendo uma análise do entregador ciclista uberizado, agora dos dias de hoje, século XXI, esse é o nosso local de fala. E, por último, vamos fazer uma correlação entre esses elementos e identificar uma possível escravidão por meio da precarização de trabalho, jornada exaustiva e condições degradantes, usando essas novas tecnologias. Então, a gente vai desenvolver o trabalho dessa forma. É importante, logo no início, a gente estabelecer alguns conceitos. A uberização é um termo que lembra, naturalmente, a empresa Uber, que é uma empresa de transporte, que lança mão dessas tecnologias para realizar a sua atividade empresarial. Mas é bom a gente lembrar e ressaltar que esse processo de uberização ele é muito anterior a essas plataformas. Por exemplo, tem um artigo muito interessante da professora Ludmila Bírio, que é, se não me engano, de 2014. Ela fez uma pesquisa que tem um título interessante, que é A Cosmética do Trabalho e o Trabalho da Cosmética. Ela identificou o trabalho uberizado, a uberização, nas vendedoras da Natura. E depois eu fiquei pensando, na verdade, a gente pode transpor isso também para os vendedores da Avon, Hermes. Eu lembro que eu era criança, né? Eu tenho 56 anos, eu era criança e lembro dessas revistinhas, mulheres que vendiam, e isso aí já era um trabalho uberizado, né? Só que agora, recentemente, com as novas tecnologias, o avanço da internet, as redes de computadores ficando cada vez mais rápidas, esse processo está se potencializando uma velocidade exponencial. E... Chamada de Newton. Entrando uma ligação aqui, só um instantinho. Alex. Sempre assim.
O Kemmel revelou a idade, né? Porque lembrar de vendedora de Avon, meu filho, Esse processo de uberização ele é muito anterior às plataformas. Tem uma pesquisa muito interessante da professora Ludmila Abílio, que identificou, né, esse processo de uberização nas vendedoras da Natura. Então, é importante a gente estabelecer esses conceitos, porque a gente nota muito senso comum, muito maravilhamento, muita ideologia a respeito dessas novas tecnologias, que parecem bastante interessantes, mas, na verdade, o que a gente vê assim, que, na verdade, parece que não se sabe muito bem do que se está falando, né? Esse ingresso da tecnologia nas relações de trabalho e o que isso está provocando. E o que isso está provocando. Gente, sempre então, tá. Então, assim, sobre uberização, tem uma definição de um processo de organização do trabalho baseado na contratação precária e sob demanda de trabalhador formalmente rotulado como autônomo, com pagamento por peça ou tarefa e controle por programação. Parece uma frase um pouco confusa, né? A gente tem aqui alguns elementos do direito do trabalho, o trabalhador formalmente rotulado como autônomo, porque, na verdade, esse processo ele busca mascarar uma situação, né? Que é a relação de emprego do parceiro com essas empresas. E é bom a gente lembrar, por exemplo, tem um trabalho muito interessante também de 2018 do Dr. Rodrigo Carelli, que é procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, que chama Além da Uber. Ele faz uma relação entre o trabalho uberizado e os advogados audiencistas, que, para quem não sabe, são aqueles advogados que vão prestar serviços de audiência, né, ou aqueles advogados associados. Isso é um trabalho uberizado. Tem, por exemplo, outras profissões uberizadas, os médicos, odontólogos, entregadores autônomos de carga, os trabalhadores em salões parceiros, tudo isso é um trabalho uberizado. Como a gente fala, apesar de parecer um nome novo, na verdade, isso daí é um processo de organização do trabalho muito anterior a essas novas tecnologias. Então, um outro conceito que é importante a gente entender é a digitalização. A digitalização é um processo global e geral de aplicação que está convertendo todos os dados para um formato digital. As nossas fotos, os nossos dados, os nossos documentos, os nossos perfis de compras, em farmácia, em supermercado, tudo que você compra hoje está sendo digitalizado, né? Está tudo virando uma informação, e isso pode ser acessado através da rede. Esse processo de digitalização, por exemplo, as nossas carteiras de trabalho, né? A carteira da OAB, por exemplo, a carteira de vacinação, está tudo sendo digitalizado, né? Esse processo ele está se expandindo em uma progressão geométrica, né? E vai atingir a todo mundo, né? Tudo, hoje em dia, o banco, está sendo tudo digitalizado. É importante a gente entender esse conceito de digitalização. Outro elemento desse processo de uberização importante para a gente entender são as plataformas. A plataforma ela é uma infraestrutura eletrônica que tem a finalidade de coleta, processamento e mineração de dados. A plataforma ela torna concreta uma atividade empresarial nos mais diversos ramos das atividades econômicas. Né? É muito comum a gente confundir a plataforma com a própria atividade da empresa. Por exemplo, você fala assim, a plataforma Uber, a plataforma iFood, a plataforma do Pão de Açúcar. Na verdade, a plataforma é uma ferramenta que essas empresas utilizam para exercer a sua atividade empresarial. Isso é importante a gente ter esse conceito, porque se confunde muito, né? A gente pensa que a plataforma, às vezes, é a própria empresa. Então, continuando, um outro conceito interessante para a gente entender são os aplicativos. O aplicativo é uma mera interface para os usuários acessarem as plataformas e as empresas. É importante a gente ressaltar também que o aplicativo ele é uma conexão de mão dupla. O usuário acessa a plataforma e a plataforma acessa o usuário. Você tem, a todo momento, a plataforma coletando dados nos seus dispositivos. Pode ser um celular, pode ser uma internet das coisas, uma própria Alexa, né, um assistente pessoal. Tem vários dispositivos que podem acessar as plataformas e essas plataformas também acessam esses dispositivos e coletam
informações. É importante também a gente ressaltar que nem o aplicativo, nem a plataforma se confundem com a atividade empresarial dessas empresas, né? A atividade financeira, econômica. Isso aí é uma questão interessante. Outro elemento desse processo de uberização importante para a gente ter, essencialmente no direito do trabalho, é o algoritmo. O algoritmo, muita gente fala hoje em algoritmo. O algoritmo, se eu puder fazer uma simplificação aqui, uma analogia, é como se fosse uma receita. Por exemplo, né, é um conjunto de instruções com o objetivo de atingir um determinado resultado. Por exemplo, uma receita de bolo pode ser considerada um algoritmo. Eu vou entrar com os ingredientes em umas determinadas proporções e vou obter um resultado. Agora, sim, um algoritmo, ele implantado, ele instalado dentro de uma plataforma, ele já obtém um outro patamar, que é uma infinita possibilidade de infinitos resultados. Ele sempre vai buscar, através de uma inteligência artificial, o melhor resultado para aquilo ali. Vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, para a Zelda, né, que está lá no Nordeste. Vamos supor que a gente queira fazer um baião de 2. Então, eu tenho aqui uma lista dos ingredientes e vou ter um determinado resultado. Eu tenho bacon, tenho carne seca no baião de 2, é mais gorduroso, menos gorduroso. Isso, a própria inteligência artificial pode ver o resultado dessa receita e introduzir uns ingredientes com menos gordura, ou com um feijão que foi mais cozido, menos cozido, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que seria um algoritmo. Agora, no direito do trabalho, o algoritmo ele exerce 3 funções que são especialmente identificadas. No direito do trabalho, o algoritmo ele é o regulamento, ele é o gerente e ele é o capataz, tudo ao mesmo tempo. Ele é o regulamento porque ele contém as regras estruturais da empresa. Ele é o gerente porque ele toma as decisões, o algoritmo, ele toma as decisões gerenciais médias, e aqui eu chamo a atenção, decisões gerenciais médias, sempre sob supervisão do corpo administrativo. E o algoritmo é também o capataz, no sentido em que ele vigia, ele direciona e orienta quais são as atividades que devem ser realizadas, e, ao mesmo tempo, ele pune diretamente os trabalhadores se não realizarem de acordo com o que está estabelecido. Naturalmente, sempre sob supervisão da administração, que é sempre de carne e osso. Então, continuando, tem, por exemplo, a inteligência artificial, que é um outro elemento que compõe esse processo de uberização. A inteligência artificial, também trazendo aqui para uma concepção mais simples da gente entender, a inteligência artificial é uma concepção de desenhos que, ao executar uma ação numa infraestrutura eletrônica, que no caso seria plataforma, ela sempre busca obter o melhor resultado para uma determinada determinação, né? Um determinado final. Olha, eu quero uma determinada receita, eu quero a melhor seleção de alguma coisa, né? Como a gente viu uma palestra outro dia de medicina bastante interessante da Patrícia, que estava mostrando o uso da inteligência artificial na seleção genética. Então, assim, a inteligência artificial é muito eficiente nesse ponto. E para o uso do direito do trabalho, a inteligência artificial ela vai justamente fazer esse papel de estar buscando infinitas possibilidades até ajustar da melhor maneira aquele resultado pretendido. É importante também a gente ressaltar aqui, tem muita gente que tem medo da inteligência artificial, né? A gente não deve ter medo da inteligência artificial. A gente deve ter medo de quem é o dono da inteligência artificial, porque essa inteligência artificial ela é desenhada por alguém a pedido ou do dono da empresa ou de alguma pessoa, e os objetivos e metas são sempre os determinados por essa pessoa que o desenhou. Então, na verdade, a gente tem que pensar, assim, se for o caso de se preocupar com isso, quem é o dono, quem é que mandou fazer esse desenho dessa inteligência artificial. Então, continuando, eu queria trazer aqui, só para exemplificar, o processo de digitalização da sociedade. Por exemplo, o Pão de Açúcar. Acho que todo mundo conhece o Pão de Açúcar. É um supermercado, mas ele tem uma plataforma. Você pode fazer pedidos através de um aplicativo. Não deixa de ser um supermercado, né? Por exemplo, a empresa Magalu é uma loja de departamentos. Tem uma empresa, tem um aplicativo, tem uma plataforma, não deixa de ser uma empresa de magazine, né? de departamentos.
Outros exemplos, por exemplo, a Volkswagen, empresa de automóveis, você pode conectar o seu celular no seu automóvel Volkswagen, como tem várias outras marcas, e você ter várias informações e interagir com o seu automóvel, não deixa de ser uma empresa de automóvel. É importante a gente trazer esses conceitos, porque muitas empresas buscam se esconder atrás desse conceito, né, de tecnologia. Essas empresas, inclusive, são chamadas de fintechs, né? Só que, por exemplo, o Nubank, por exemplo, um banco eletrônico, ele deixa de ser um banco porque só tem uma infraestrutura eletrônica. Às vezes parece que uma agência só tem uma agência em São Paulo, se não me engano. Não deixa de ser um banco por usar uma plataforma, por usar um aplicativo, por lançar a mão dessas tecnologias para realizar sua atividade empresarial. Então, isso é importante a gente estabelecer esses conceitos. Outro elemento importante que a gente tem que trazer aqui é o trabalhador digital, por exemplo. Eu acho que alguém, eu não vejo naturalmente, né, mas já descreveram para mim uma foto de uns trabalhadores da Amazon, naqueles galpões, que eles têm um aplicativo preso, um dispositivo com um aplicativo preso no braço e é conectado a uma plataforma que mede os passos, né, monitora, controla, que na verdade aquele é um algoritmo, né, um capataz que está ali determinando o que deve ser feito, o que não deve, punindo, verificando se as regras estão sendo cumpridas. Faz sentido a gente chamar esse trabalhador de trabalhador digital só porque ele está com esse dispositivo no braço? Porque se a gente parar para pensar, hoje, no século XXI, né, no ano 2021, nós, praticamente tudo vai ser digitalizado, né? Todas as relações de trabalho vão ter, de alguma forma, uma certa dimensão dentro dessa tecnologia, dentro do direito do trabalho. Então, na verdade, não faz sentido a gente falar em trabalhador digital, trabalho digital, empresa digital, tudo vai ser digital. Ora, nós estamos tendo aula aqui de forma digital. A Estácio é uma empresa digital? É uma faculdade, uma universidade. Lança a mão da tecnologia para exercer sua atividade econômica. Então, uma vez estabelecidos esses conceitos, nós vamos fazer uma análise aqui de uns precedentes nas cortes nacionais e internacionais para ver como que essas ações estão sendo discutidas e decididas pelo mundo, inclusive no Brasil. Em seguida, o Renato, isso aí vai ser a Lorene que vai tratar desse tema. Em seguida, o Renato vai nos trazer alguns conceitos sobre um ativismo judicial que a gente identificou que vem ocorrendo em sentenças que negam essa relação de emprego desses trabalhadores parceiros com essas empresas de plataforma. E, por último, a Zelda vai nos trazer essa possibilidade da gente estar diante de um tipo de escravidão moderna que está sendo usada por meio dessa tecnologia, né, está sendo fomentada por meio dessa tecnologia para trazer uma precarização nas relações de trabalho. Então, dessa forma, eu encerro por aqui essa parte inicial da minha apresentação e vou deixar, com a permissão do professor e dos colegas, vou deixar a palavra com a Lorene, que vai continuar a partir desse ponto dos precedentes nas cortes nacionais e internacionais. Então, muito obrigado. Está contigo, Lorene. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Né, o Kemel fez a introdução do nosso trabalho e explicou, né, conceitos básicos para que nós possamos adentrar um pouco mais no tema. A uberização ela é um fenômeno, né, que, como nós sabemos, ela vai muito além do aplicativo da Uber. E os tribunais superiores, as cortes, tanto internacionais como a corte brasileira, eles vêm decidindo sobre isso, né, vêm trabalhando essa questão. E eu vou tratar de alguns, vou começar com as cortes internacionais, para mostrar como esse assunto tem sido tratado. A Suprema Corte Francesa, por exemplo, onde é a relação de emprego. Estão me ouvindo, gente? Está direitinho? Tá? Então tá, posso continuar, professor? A Suprema Corte Francesa, onde a relação de subordinação entre motorista e a empresa gestora caracteriza-se pela relação de trabalho sobre a autoridade de um empregador que tem o poder de dar ordens, diretrizes unilateralmente e de controlar a execução de trabalho, ela confirmou o entendimento de que o motorista da Uber ele não poderia ser qualificado como um profissional autônomo, tendo em vista que ele não constituía, que ele não poderia ser considerado como um profissional autônomo porque ele não conseguiria escolher seus próprios clientes, nem tampouco
definir os preços da sua corrida. Então, por isso, ele não poderia ser classificado como um profissional autônomo. Assim, fazendo um breve resumo, porque as decisões são grandes, eu até vou disponibilizar depois uma decisão aqui da Corte Brasileira, para vocês poderem dar uma olhada melhor, mas, assim, trazendo decisões de outras cortes. Já no âmbito da Suíça, o Tribunal de Genebra, ao vislumbrar plataformas de serviço de entregas que poderiam ser classificadas como empresas recrutadoras, ou seja, com características similares à de um empregador, a Corte decidiu que haveria necessidade de se aplicar a legislação trabalhista vigente, né, daquela legislação. A divisão de apelação da Suprema Corte dos Estados Unidos, do estado de Nova York, ela qualificou os motoristas de Uber como empregadores e não como trabalhadores autônomos. E ela justifica falando que o cliente ele não tem liberdade para poder escolher um motorista específico. A Uber ela pode desativar o contato do motorista que ela não quiser que realize mais corridas, e caso o pagamento não seja realizado, a Uber é quem suporta o ônus da tarifa e incumbe ao motorista os deveres de profissionalismo, habitualidade, cuidado, diligência, né, e cortesia. Já a Suprema Corte do Reino Unido, ela decidiu que os motoristas... nós temos muitas decisões vinculadas à Uber, mas, assim, de um caráter geral, né? A Suprema Corte, ela decidiu que motoristas vinculados à Uber fariam jus a direitos trabalhistas básicos, posto que a companhia ela exercia um controle significativo sobre os profissionais e que eles não poderiam ser considerados trabalhadores autônomos. Apesar disso, essa corte, a Corte, né, do Reino Unido, ela não reconheceu o vínculo empregatício, apesar de ter reconhecido direitos trabalhistas básicos. Fazendo uma análise, né, agora da legislação brasileira, nós temos, né, na CLT características necessárias para que seja reconhecido um vínculo empregatício, como um trabalho prestado por uma pessoa física, com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação nos termos da CLT. E nós temos um artigo muito importante, que é o artigo 6º, e o seu parágrafo único da CLT, que tratam sobre esse tipo de trabalho, onde ele fala que não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, do executado no domicílio do empregado e do realizado à distância, desde que caracterizados os requisitos, né, os pressupostos da relação de emprego. E no seu parágrafo único, ele fala que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão, né, do trabalho alheio. E essa é a nossa legislação. Nós temos algumas decisões no Brasil sobre isso. Vou trazer essas decisões, né, para vocês. Nós tivemos a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, por decisão unânime, manteve o entendimento que afastou a existência do vínculo de trabalho entre o motorista de Guarulhos com a Uber, posto que a possibilidade do motorista ficar offline indicaria ausência de subordinação. E, além disso, o relator ele disse que o profissional ele havia expressamente falado sobre a possibilidade de ficar deslogado da plataforma sem um limite de tempo, fato que, na prática, impossibilitaria o reconhecimento da relação empregatícia. E, seguindo esse mesmo raciocínio, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho disse que, quanto à habitualidade, ela não existiria porque não há a obrigatoriedade de frequência. Quanto à subordinação, existe ampla autonomia do motorista para a escolha de dias e horários que ele iria trabalhar, e a quota-parte recebida pelo motorista corresponderia entre 75% e 80% do valor pago pelo usuário, percentual superior ao que o Tribunal Superior do Trabalho admite como suficiente para caracterizar uma relação de parceria. E aí, assim, vale salientar que até o presente momento, os precedentes desfavoráveis ao reconhecimento da relação empregatícia dominam a jurisprudência brasileira, porém percebe-se um recente aumento de precedentes favoráveis ao reconhecimento. Inclusive, tem um processo que eu vou deixar, professor, disponível o número, eu consegui até consultar esse processo para quem quiser ler depois,
Esse processo, ele é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, onde o ministro relator Maurício Godinho Delgado, ele divergiu do entendimento, né, de outras turmas, ao reconhecer elementos caracterizantes da relação de emprego entre motoristas de aplicativo e as empresas que operam como a Uber, a Cabify e a 99. Para o ministro, no caso concreto, a subordinação ela é demonstrada quando nós verificamos, né, no sistema da Uber que as empresas elas exercem um poder diretivo e com muita eficiência por meio de ordens e diretrizes claras e objetivas, nas quais devem ser seguidas, né, pelo motorista. Apesar de ser um aplicativo, ele tem ali as regras definidas e o que ele precisa, né, fazer. E aí ele fala que ele entende que essa questão se amolda perfeitamente à legislação brasileira, porque o parágrafo único do artigo 6º da CLT, que eu até já li para vocês, ele fala que os meios telemáticos informatizados de controle, supervisão e comando se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretivos de comando, controle e supervisão, né, do trabalho alheio. Inclusive, esse processo ele ficou suspenso por um período, mas na consulta que eu consegui fazer, ele foi incluído na pauta de julgamento para o dia 15 do mês que vem, né? Então, nós teremos uma decisão com relação a isso. E, apesar de, né, nós temos toda essa movimentação judicial e jurisprudencial, nós temos também projetos de lei que tramitam no Congresso hoje e que tratam sobre o tema. Eu separei uma proposta que é, assim, né, de grande importância, que é o projeto de lei 4.172 de 2020, que propõe um novo tipo de contrato de trabalho com o objetivo de garantir proteção previdenciária para os trabalhadores que se enquadrariam nessa situação. Essa proposta, ela prevê uma garantia mínima, não inferior a um salário mínimo, além de prever a possibilidade de recebimento de seguro-desemprego e de indenização no caso de algum desligamento, né, sem um motivo justo. Sendo assim, cumpre a nós acompanhar, né, a nossa jurisprudência e acompanhar o processo legislativo e a evolução da nossa jurisprudência. Eu vou disponibilizar o número do processo para depois vocês acompanharem, que vai ser decidido por agora, né? Então, assim, talvez seja um marco com relação ao assunto. E é isso, professor, passo a palavra para o meu amigo Renato. Meu cordial boa tarde a todos. É uma satisfação e honra, primeiramente, professor, estar aqui hoje participando de um seminário sobre sua orientação e na presença de colegas tão competentes e colaborativos. Eu deixo meus agradecimentos aqui antecipados a todos, principalmente a minha equipe, que só a gente sabe que passou essa semana elaborando o trabalho, mas com muito empenho, com certeza. Dando continuidade à nossa temática, eu gostaria de discorrer um pouco sobre a incidência do ativismo judicial que pode ser evidenciado no estudo do nosso trabalho, na medida em que nós estamos falando sobre o fenômeno da uberização e da precária relação entre os sujeitos que envolve essa relação de vínculo, o que, diga-se de passagem, ainda não é pacificado, como a Lorena já falou, quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, o que pode ser a principal causa em se falar sobre a escravidão moderna, tópico posterior que será com certeza muitíssimo bem apresentado pela Zelda. E eu irei abordar aqui sobre o ativismo com base na obra Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, do Luiz Roberto Barroso, nosso então ministro do STF, e explico-lhes a razão da escolha da obra. Esse estudo do Barroso foi datado do ano de 2012, onde ele ainda não era ministro do STF, e eu considero muito interessante, professor e colegas, o estudo comparado desse artigo, que é muito citado no meio acadêmico pela forte construção de argumentos que envolve os institutos da judicialização e ativismo judicial, pautado no contexto histórico e aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, mas principalmente porque na obra o Barroso critica algumas atuações do judiciário que, pertinentemente hoje, convém dizer que ele aplica enquanto ministro. Tudo isso para demonstrar que não é tão simples os elementos que envolvem o ativismo judicial, como na verdade não é simples nenhuma aplicação imediata do direito que envolve interpretação constitucional, hermenêutica jurídica, uso de princípios, sem que se leve em consideração todo o contexto social que pode ser devidamente visualizado nos casos concretos. E só para contextualizar conceitualmente o tema, e de forma breve,
o Barroso vai apresentar que, embora o ativismo judicial seja um instituto de natureza próxima à judicialização, eles não podem ser confundidos. O ativismo judicial, nas palavras do autor, denota uma interpretação da Constituição de forma extensiva, expandindo o seu sentido e alcance. E ele cita 3 principais condutas de manifestação do ativismo. A primeira delas seria quanto à aplicação direta da Constituição em situações não expressamente contempladas em seu texto. A segunda, a declaração de constitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos do que os previstos de violação da Constituição. E a terceira, a imposição de condutas ou abstenções ao poder público em matéria de políticas públicas. Nesse sentido, a primeira das condutas é a que mais se coaduna com o objeto da nossa pesquisa. Não seria propriamente a aplicação direta da Constituição, mas, na verdade, uma interpretação de um dispositivo legal de forma extensiva em determinadas circunstâncias e em outras restritivas. E aqui eu apresento o Instituto da Autocontenção Judicial, que é um elemento que vai ser abordado também na obra, porque seria a contraposição do ativismo judicial. E o seu primeiro pressuposto é a não aplicação de um dispositivo legal quando ele não esteja expressamente disposto, ou na Constituição, ou no amparado legal em que ele esteja especificado. Trazendo esse amparado de conceitos para o nosso caso. O fenômeno da uberização, como já foi explanado pelo Kêmio e pela Lorene, e eu sempre trato também como fenômeno o instituto, porque, como já dito, a uberização ela não se alinha apenas às relações da Uber, mas de todo esse novo mercado tecnológico, de delivery, acompanhamento de venda e fornecimento de produtos, foi dando novos áreas de se analisar a relação das partes contratantes e empregadas. Quando a gente aplica a possível incidência do ativismo judicial na nossa temática, nós temos 2 perspectivas. Primeira, quando se é reconhecido o vínculo empregatício, e segundo, quando não é. Existem juízes hoje aplicando a existência do vínculo empregatício nas situações que envolvem o fenômeno da uberização, se utilizando de uma linha de raciocínio que é evidenciado os elementos de relação de emprego, conforme o artigo 6º que a Lorene trouxe da CLT, o que, portanto, não se caracterizaria como ativismo judicial a um primeiro momento, porque tão somente estão aplicando o que a CLT prevê. É claro que tendo seus elementos interpretados à luz de novas relações tecnológicas de mercado, o que particularmente eu considero como acertado, diante dos casos que eu analisei enquanto pesquisa para esse trabalho. Mas nós temos o oposto também, e isso não é uma discussão meramente doutrinária. Existem da mesma forma juízes que estão negando que haja uma relação ou um vínculo de emprego perante os casos de uberização, que também não estendem a estar se valendo de ativismo judicial, e sim de uma autocontenção, na medida em que alguns elementos possam ser entendidos como não expressos nem na Constituição nem na CLT. E mais, acabam considerando que há ativismo judicial, na verdade, nas decisões que reconhecem um vínculo. Vejam como esse debate parte de dentro do próprio judiciário. Qual o posicionamento, professor e colegas, da equipe com relação a essa temática? Quando o juiz do trabalho não reconhece o vínculo empregatício, mesmo estando caracterizado todos os elementos de subordinação de forma até algorítmica no processo, a concepção é que ele está aqui cometendo um ativismo judicial que imediatamente restringe direitos desse empregado. Que, ora, as relações de trabalho estão evoluindo, isso é inevitável, e o posicionamento é que o direito deve acompanhar as modificações sociais naquilo, é lógico, que não caracterize violações aos direitos e garantias fundamentais. Mas se utilizar de uma interpretação extensiva pelo ativismo para polarizar o entendimento de uma situação que decorre das novas relações de trabalho, ao meu ver, é facilitar que grandes estatais e multinacionais acometam a escravidão moderna, de um empregado que vai viver literalmente para angariar patrimônios para poucos, em uma relação de trabalho completamente desgastante, mal remunerada, e ainda submissa à falta de empatia jurisdicional de compreender que está havendo uma exploração do seu trabalho de forma degradante, maquiada de um acordo entre as partes, entre aspas mesmo, onde ambos estariam autoajudando-se, e desculpem aqui o pleonasmo, mas se trata basicamente disso. E já finalizando, para que a gente seja brindado com a apresentação da Zelda, enquanto a gente debatia em equipe sobre essa problemática, o Kim me apresentou uma interessante fala sobre o ativismo que eu acho que merece ser compartilhada nesse sentido. Quando o judiciário ele se usa do ativismo judicial, observando manifestamente que as provas e fundamentos do processo não representam a necessidade de uma interpretação extensiva, nós podemos falar que o judiciário está agindo e sendo influenciado também por escolhas políticas, na medida em que não haveriam motivos suficientes de se estender o alcance de interpretação da Constituição para determinados casos que poderiam ter os dispositivos já expressos, sendo evidentemente aplicados para a resolução da demanda. Vale até talvez ampliar, depois dos estudos, sobre a influência da política na tomada de decisões que incitem ativismo judicial dentro do Poder Judiciário.
certamente é uma temática interessante. E aqui eu quero destacar também o meu integral respeito aos colegas e ao próprio professor, caso tenha um posicionamento diferente, de que talvez não se trate imediatamente de um ativismo judicial, e que entenda que eu estou equivocado nesse sentido, vou estar totalmente aberto ao diálogo, a novas ideias, mas no momento são essas as discussões sobre esse tópico, que o ativismo judicial ele incide na medida em que é caracterizado que não há a constatação desse vínculo empregatício quando todos os fatos e fundamentos dizem o contrário dentro do processo. E meus sinceros agradecimentos pela atenção e cordialidade de todos. Deixo a palavra com a minha querida amiga Zelda, que vai dar continuidade ao debate. Obrigado. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Agora, para o encerramento, então, a Zelda, né, que vai Uhum. fechar a apresentação da equipe. Eu vou começar com fora do meu roteiro, lógico, porque eu nunca estou no roteiro, todo mundo aqui sabe. Eu pensando aqui, vendo meus amigos debaterem, e aí eu me veio o pensamento, que eu até já comentei com eles três, de quando foi criado o Uber, né? Eu fiquei super feliz. Achei que as pessoas todas iam ficar empregadas, entendeu? Ia ser muito bom. E que o Rappi também ia ser maravilhoso. O iFood, então, aqui em casa, era aqui uma coisa que a gente pedia todo dia. E aí, Camel, depois que eu conheci Camel trouxe esse assunto, porque eu vou ser muito sincera a vocês, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha parado e dizer assim, vou pensar no trabalhadores de plataforma, que trabalham através de plataformas. Eu nunca tinha parado, gente, para pensar. E aí veio o Camel com esse assunto, logo acho que nas primeiras aulas, e aí eu comecei a abrir os olhos, né? E Camel vinha com tanta força com esse assunto em cima disso, e aí eu comecei a abrir os olhos, isso logo no primeiro semestre do mestrado. E fui dar uma lida, começar a ver as coisas que ele dizia, e fui pesquisar, e comecei a ver que realmente a sociedade ela tem os olhos fechados para isso, né? Nem todo mundo sabe, ou alguns sabem e fecham os olhos, eu não sei, mas nem todo mundo, eu na minha ignorância, que estava naquele momento, eu nunca tinha parado para pensar o quanto esse povo sofre, né, trabalhando nessas situações. Então, a minha parte final foi exatamente, um questionamento, né? É um questionamento que a gente a gente tem uma ideia, mas que a gente só vai ter uma certeza lá na frente. Que é justamente falando se essa situação que esses trabalhadores estão vivendo é uma nova forma de escravidão, né? Então, a gente colocou aqui algumas ideias, eu vou jogar para vocês pensarem também, para eu não pensar sozinha, certo? E aí, a gente depois pode discutir à vontade. A primeira coisa que a gente deve notar é a situação econômica que nosso país vem passando, certo? Foi divulgado amplamente na imprensa, em agosto, agora dia 31 de agosto de 2021, uma pesquisa nacional do PNAD que revelou que o desemprego no Brasil hoje atinge mais de 14 milhões de pessoas. Essas 14 milhões de pessoas, gente, que a gente está falando, são pessoas o quê? Que eles estão procurando emprego, né? Então, eles se inserem nas pessoas desempregadas. Mas tem uns desempregados que não estão mais procurando emprego, estão em casa. Então, esse número deve ser muito maior. Imagine, gente, 14 milhões de famílias aí, sem ter ninguém empregado, e quando tem, a pessoa ganha muito pouco. E aí você escolhe, ou você paga a luz, ou você paga a comida, entendeu? Então é muito difícil o que a gente está passando nesse momento no nosso país, né? E ainda nessa mesma pesquisa, né, diz que a informalidade, né, dos trabalhadores, ela hoje é de 40,6%. Olha a situação, né, do nosso país. Então, esses números são expressivos. O desemprego
é dominante, a gente sabe disso, aqui a gente como acadêmico sabe da situação que o nosso país está passando, né? Os desempregados não fazem mais parte do exército de reserva, como dizia Karl Marx, né? Eles hoje participam da sociedade como uma massa expressiva de trabalhadores, que a gente pode aí chamar agora Zygmunt Bauman, desculpe, né, para dizer que hoje eles estão nessa situação, né? E em várias matérias jornalísticas, esses números foram publicados, né? Então, assim, aí a gente começa a pensar, essas pessoas que estão desempregadas, elas recorrem ao quê? Às plataformas, né? Aos softwares, às plataformas, para quê? Para que elas tenham uma ocupação e ganhem pelo menos alguma coisa que possa ajudar no sustento da casa, né? Mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas estão numa situação que elas passam 14 horas trabalhando. Muitas delas passam 14 horas trabalhando e isso é desgastante. A gente, às vezes, como advogado, a gente sabe que a gente passa mais de 14 horas muitas vezes e sabe que como é difícil o cansaço mental. Agora, vocês imaginam o cansaço mental e físico. Porque muitas dessas pessoas, elas trabalham pedalando, né? Então, a gente pegou o exemplo aqui, que foi justamente os dos entregadores por bicicleta, que é o serviço que é o mais precário. Porque eles trabalham no cansaço físico gigante. Eles trabalham todos os dias percorrendo as cidades, nas suas bicicletas, carregando as coisas, entendeu? Então, em 2012, analisando um trabalhador de restaurante e delivery, ou empresa prestadora de serviço que tinha garantias naquela época, né? Havia pelo menos um plexo de direito decorrente disso, porque você era um motoboy contratado, certo, pela empresa, para fazer as entregas de delivery. E com a chegada do iFood, do Rappi, do Uber Eats e de outras plataformas que são às vezes só regionais, essas pessoas perderam o emprego, né? Perderam o emprego e passaram a ser informais, né? Então, isso é muito triste, porque você tem um emprego, você está ali com sua carteirinha assinada, você tem tudo, e de repente você vira uma pessoa autônoma, vamos dizer assim, né? Entre aspas, porque eles não são autônomos, né? Como Ben Kemmel iniciou, né? Eles não são autônomos. Eles têm que ter tantas horas de trabalho, eles têm que estar ali entrando no aplicativo, porque senão eles são delatados, né? E não são mais nem lembrados, né? Kemmel colocou um exemplo no trabalho que eu achei assim de muita relevância, né? Ele botou um exemplo de uma charge em qual eu não sei que vocês sabem, liteiras, aquelas antigas carruagens que eram carregadas pelos escravos e que dentro vinham os senhores, né? E esses escravos eram os carregadores, escravos carregadores, que eles passavam o dia carregando liteiras. O que eles recebiam? Eles davam a maior parte para o seu senhor e uma parte eles guardavam para comprar suas cartas de alforria, né? No final se um dia eles conseguissem, porque a carta de alforria era assim, absurdo de caro. E nessa charge é justamente isso. Um senhor numa liteira e as quatro pessoas carregando ele, todas com aquelas malinhas que eles usam, quadradinhas. Entendeu? Porque eles são nossos carregadores da atualidade. Por mais que a gente diga que não. E digo mais, sem essas pessoas a gente tinha passado uma pandemia desesperados. Eles hoje eles fazem um trabalho muito importante para a sociedade. E essa falta de reconhecimento como trabalhador, para o meu jurídico, é vergonhoso. É vergonhoso a gente não reconhecer essas pessoas como trabalhador.
reconhecer eles como autônomos, sendo que eles trabalham, assim, loucamente, né? Então, uma coisa também que eu queria deixar aqui bem claro, é que quando você entra para uma plataforma, elas não lhe dão, vocês não achem que elas vão lhe dar uma bicicleta ou uma moto, elas vão lhe dar aquela caixinha bonitinha de isopor que eles carregam atrás, nada. Tudo é comprado pelo trabalhador. O que não é comprado é alugado. Se o trabalhador não tem um carro, ele aluga. Aí, vamos dizer, ele ganha tanto, a plataforma fica com 70%, 80% do que ele ganha. Desses 20%, ele tem que tirar o dinheiro dele e ainda tem que tirar o dinheiro da gasolina, que está R$7, certo? E ainda tem que tirar o pagamento do aluguel do veículo. Se você vai trabalhar de moto, você tem que ter sua própria moto ou alugar a moto e tem que comprar todo o equipamento da empresa, né? Se você vai trabalhar de bicicleta, você tem que ter sua bicicleta, seus equipamentos de segurança, todos que são exigidos, e também comprar a sua caixinha. Então, daí você já começa a ver, né? Porque você vê também que tem algumas lojas que só deixam os funcionários trabalhar se for vestido com as marcas das roupas e tudo. E aí você já vai começando a ver algumas coisas se encaixando aí e mostrando que eles não são autônomos, não. Né? Eles não são. E se eles fossem, eles podiam trabalhar de qualquer jeito que eles quisessem. Né? Você já vai vendo aí, você já vai começando a encaixar, né? Mas o trabalho escravo, ele é sempre um trabalho precário. Mas nem todo trabalho precário é um trabalho escravo, certo? A gente tem uma socióloga da UFF, que é a doutora Marcela Soares, que escreveu um artigo bem interessante sobre essas plataformizações, trabalho e escravidão. E ela compara, assim, de forma muito bacana, os nossos entregadores da RAP e de outros aplicativos com os carregadores escravos do século XIX, certo? Aí eu queria falar um pouquinho da jornada exaustiva, que eu já falei ali na frente, né? Que eles têm uma jornada, muitas vezes, de 14 horas por dia. Aí eu venho para o nosso Código Penal. Os meninos já falaram aí de CLT, eu venho para o nosso Código Penal, que eu acho também que é bem importante a gente discutir isso, né? Além de você ter que trabalhar nessa situação que eles trabalham, né? A gente tem o nosso artigo 149 do Código Penal que diz: reduzir alguém à condição análoga a escravo, que submetendo ao trabalho forçado ou jornada exaustiva, quer sujeitando condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A gente vê esse artigo, lógico, a gente não vê todos os elementos, mas tem 2 elementos aqui que chamam a nossa atenção, que é a jornada exaustiva e a condição degradante, certo? Isso já caracteriza um trabalho escravo, né? Ele se encaixa em 2 pontos. Essas pessoas, gente, aqui na minha cidade, como minha cidade não é uma cidade grande, mas vocês também devem já ter visto, elas geralmente ficam com as motos, as bicicletas paradas no acostamento ou então no próprio canteiro central da rua, tentando ter um pouco de sombra nas árvores. Aqui na minha cidade é muito quente. Eles usam todas aquelas camisas de sol, luvas, tudo. E eles ficam ali sem ter onde beber água, onde ir no banheiro, porque eles não são liberados pelas empresas porque a empresa ela contrata um serviço, né? Por exemplo, uma farmácia, ela contrata um serviço de um iFood, de um Rappi, de alguma coisa. Então você não tem necessidade de estar oferecendo o seu banheiro para um funcionário que nem é da sua empresa entrar. Então eles estão ali naquela situação, calor horrível, esperando num aplicativo direto, você fica vendo eles direto ali no celular,
esperando alguém chamá-los, né? Então, isso é uma situação que justifica as condições degradantes e a jornada exaustiva que a gente já falou lá na frente, né? Deixa eu ver o mais. Sim, nem um local apropriado para descanso eles têm. Tem isso também, né? Que a CLT fala de lugar apropriado para descanso e eles não têm. Eles geralmente estendem um papelão no momento que eles desligam ali o aplicativo na hora do almoço. Eles estendem um papelão no chão e aí por ali mesmo dá um cochilo, né? Em tempo de ser assaltado, alguma coisa, mas é assim que ocorre. Eles trabalham às 14 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalo para descanso, porque se eles desligarem o aplicativo, eles estão perdendo dinheiro. Porque você sabe que a gente que é empregado formal, quem é empregado formal que sabe que o descanso é obrigatório e tem que ser remunerado. Então, se eles desligam o aplicativo, eles não são remunerados, né? E aí a gente para pensar. Isso aí é um trabalho escravo? O que estão fazendo com essas pessoas? Você aceitaria que fizessem com você? Você aceitaria um trabalho desse? Você só aceitaria um trabalho desse se você estivesse passando fome, que é o que está acontecendo com o nosso povo, certo? Então, isso me fez parar para pensar muito durante esse tempo que a gente vem fazendo o trabalho, né? Então, assim, não se pode generalizar que todo trabalhador por aplicativo, por demanda, é escravo. Assim como não se pode afirmar que todo cortador de cana é escravo. No caso da cana, por exemplo, você tem que ir em loco, né? Você tem que ir lá, saber, ver, olhar como são as condições, como é que eles saem, se eles se alimentam, se eles precisam ficar na fazenda porque tem dívidas com... E, às vezes, a fazenda é organizada e eles trabalham de maneira tranquila, certo? Mas isso tudo tem que ser colhido provas, tem que ser feito todo um estudo, coisa que não vem sendo feito. Então, eu acho que esse assunto que Kemel trouxe é tão importante para a academia, porque a gente começa a fazer um estudo sobre essa situação e começa a dar voz a essas pessoas que nem voz têm, né? Então, a gente sabe que a situação degradante é uma coisa fortuita, então ela pode ser mudada, né? É uma coisa construída. E por trás de tudo isso, eles colocam uma cortina, certo? Como se fosse modernidade tecnológica. E essa cortina era que não me fazia enxergar eu, que sou uma pessoa que me considera instruída. Eu me considero, certo, gente? Por favor. Me considero uma pessoa instruída. E eu mesma não conseguia ver isso, né? Porque eu estava feliz porque as pessoas tinham emprego. Sendo que esse povo não tem emprego, gente, pelo amor de Deus. E eles são seres humanos, né? Então, a gente precisa pensar, parar, pensar, refletir, discutir. Acho que a gente precisa discutir muito sobre isso, para que a gente vá com força, para que as pessoas que estão acima de nós entendam que nenhuma forma de que você humilhe ou faça que uma pessoa passe por isso, um trabalho degradante, um trabalho escravo, um trabalho que não atenda às nossas leis, ele seja legalizado no nosso país, porque ele é legalizado. Não está acontecendo nada, né? Como disse Lorene, algumas pessoas começam a abrir o olho, um ou outro juiz começa a decidir a favor dessas pessoas. Então, a gente precisa falar, e quem tem que falar é a gente, porque nós estamos nos formando, estamos estudando e trabalhando para que isso aconteça. Então, assim, a minha apresentação foi essa, mas eu quero primeiro agradecer, assim, ao meu grupo, né,
Já diz as pessoas, quem faz o bem atrai o bem. Eu só atraí pessoas de bem para perto de mim todo esse tempo de mestrado. A gente riu horrores fazendo esse trabalho, professor. Foi, assim, gratificante, entendeu? Kemel, amigo, eu te amo. Obrigada, viu? Por tudo que você fez para a gente. Por tudo que você fez a gente aprender nesse tempo de trabalho, né? E a Lorena e a Renata, a gente se divertiu demais. Foi um trabalho, acho que a gente mais se divertiu durante o mestrado. E só tenho a agradecer ao senhor pela oportunidade de a gente poder falar de um assunto que é tão atual e me dar a oportunidade de aprender mais uma coisa e que eu estava lá com o véu, né, sem entender o que estava acontecendo. Então, muito obrigada, viu, gente? Beijo. Oi, Kemer, não estamos te ouvindo, Kemer. Não estamos te ouvindo. Agora, acho que estão me ouvindo, né? Agora sim, estamos. Agora sim. Tá, eu queria só fazer uma consideração aqui, um minutinho, rapidinho. É uma consideração final, que diz o seguinte: essa uberização não necessariamente precisa usurpar direitos, né? A gente pode, eu estava até conversando com o professor Paulo Torres, que eu tive uma ideia de fazer um Uber, não com esse nome, naturalmente, né? Mas seria um Uber legal, vamos supor, não com esse nome. Mas assim, Uber do bem, Uber do bem. Uber do bem, exatamente. Se eu consigo fazer uma plataforma que usurpa direitos, eu consigo fazer uma plataforma que vai cumprir toda a legislação trabalhista, né? Vai pagar todos os impostos, vai recolher fundo de garantia, vai dar toda a previdência, porque isso aí é um trabalho escravo, né? Ainda que a gente, de repente, torce um pouco o nariz, né? A jornada exaustiva e condições degradantes, elas estão presentes, dá para a gente identificar nesse contexto, né? Desses entregadores ciclistas. E a gente parando para pensar, existem dois artigos, por exemplo, o da CLT, que é o parágrafo único do artigo 6º, que reconhece a subordinação algorítmica, também o artigo 452A, que reconhece o trabalho intermitente, que isso é recente da reforma trabalhista. Então, essa questão de dizer, não, ele pode cancelar a corrida, ele pode trabalhar para outras plataformas, isso aí não justifica. A legislação ela já reconhece o vínculo, a subordinação algorítmica e a relativização da habitualidade ou não eventualidade, que são alguns daqueles elementos que caracterizam o empregado, né, que é a subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, isso aí está presente. E pelo lado do empregador, que é o artigo 2º da CLT, que diz que é aquele que, assumindo os riscos do negócio, que no caso a gente vê presente aqui a alteridade, admite, assalaria e dirige. O interessante é que essas plataformas dizem que não admitem ninguém, mas elas demitem. Recentemente teve uma notícia que mais de 15 mil motoristas da Uber foram descredenciados justamente por não se conectarem à plataforma ou estarem conectados e cancelam corridas. Então, só para finalizar, essa forma, esse processo de organização do trabalho, chamado de uberização, com essa subordinação algorítmica, ela está cada vez mais tirando a parte subjetiva das pessoas. Ninguém mais, as pessoas não têm mais autonomia para fazer o seu trabalho. Você faz o que o algoritmo permite que você faça. Se você prestar atenção, né, por exemplo, a gente pensava, eu que já tenho 56 anos, eu imaginava, eu tinha um desenho que eu gostava muito, que era os Jetsons, que era uma família que vivia na modernidade, tinha avião, a empregada era um robô. Eu ficava pensando, será que no ano 2000 nós vamos ter robôs e tal? Se você parar para pensar, a gente está esperando que apareçam uns robôs de metal. Na verdade, os robôs já estão por aí e eles são de carne e osso. É uma coisa incrível. Se você, por exemplo, pegar um Uber e você não quiser ser incomodado, você clica no botão e o robô vai ficar mudo. É mandado uma ordem para o motorista que ele não fale nada, para ele ficar silente. Né? E por último, uma situação curiosa que eu fui pesquisar a etimologia da palavra robô e descobri que ela tem origem na língua eslava e quer dizer trabalho forçado ou escravo. Finalizo por aqui. Muito obrigado, professor. Muito bem, Cameron. Aí fecharam muito adequadamente. Tem aqui a mão do Emerson, eu vou dar a palavra ao Emerson aqui a pouco, para nome, ou seja, sempre fazemos essa avaliação também do grupo, interpares, né?
Mas antes queria dar a chance a vocês de... A Célia já falou do bom que foi trabalhar em grupo durante esse período, até fez um agradecimento especial ao Cameron. Cada um de vocês, eu acho que falou um pouco isso. Ou seja, foi extremamente positivo, né, porque vocês colocam fazer o trabalho, e vocês destacaram várias coisas. E aí eu vi várias questões, né? Lorene, muito mais solta. Lorene, você, quando terminou, você fez um sorriso enorme, tipo, bom, dei conta, e sei que fiz bem, e sei que deu certo. Primeiro, isso é o objetivo desse trabalho, né? Promover uma pesquisa em que vocês têm que interagir, já que, e muito mais agora, em que estamos em pandemia, e até o encontro do café, encontro para um lanche, etc., para discutir qualquer coisa, é impossível, né? Quando estávamos presencial, os alunos desciam no intervalo, se encontravam no café, um pão de queijo aqui e tal. E essas conversas são tão importantes desde o ponto de vista humano, mas também desde o ponto de vista, como colocou a Célida, o ponto de vista também intelectual, em que, de repente, você descobre, ou se descobre perante uma situação que você não tinha cogitado. Mas, então, foram todos elogios. Tem alguma coisa que talvez vocês considerem que pretendem mudar para próximo seminário, quando vocês tenham alguma autocrítica que vocês se identifiquem? Professor, a gente já pensou tanto. A gente já acrescentou texto hoje mesmo ainda, entendeu? Esse é um trabalho que não acaba nunca. Não, né? esse trabalho não vai acabar. Você olha aí, peraí, faltou, tem que acrescentar isso daqui. Caramba, isso aqui pode ser melhor explicado. Não, mas vocês vão entregar isso e vai dar tudo certo. Mas me refiro a alguma reflexão própria de vocês na apresentação oral, né? Que é o que estamos corrigindo agora. O que assim, para mim, é como eu falei com o coração aqui, né? Eu falei o que a Zelda pensa mesmo, que eu penso sobre essa situação. Eu não falo, professor, sem ser do coração, porque você falou o que a princesa Leia pensa. Isso é o que você falou, que a princesa Leia pensa. Eu falo com o coração, não tem jeito. Eu tenho uns roteiros, não adianta. Eu não sei para que eu faço esses roteiros, mas tudo bem. Mas, assim, eu acho que a conclusão final é que realmente é um trabalho escravo, né? Que se a gente não se meter e não botar aí a boca no trombone, como se dizia antigamente, né? A gente vai ter grandes problemas lá na frente, grandes, imensos problemas. E que eu acho que a gente tem que cortar pela raiz, tem que começar agora, antes que a árvore cresça. Porque depois que a árvore cresce, a raiz é difícil só de arrancar, né? Então, eu acho que quando eu falo que você pense, eu falo para vocês, que ainda não pararam e não pensaram. Mas para nós quatro, que paramos, pensamos, rimos e fizemos todo o trabalho nessa grande alegria, a gente já sabe que isso é uma escravidão. A gente já sabe aonde isso vai parar. Eu fiz já vou dar a palavra, agora o Renato também pediu a palavra, né? Eu vou fazer uma pequena observação. Eu gostei muito do trabalho, gostei, obviamente, da conclusão, que eu concordo. Eu mesmo acho que deve se trabalhar bastante nessa nova dimensão do conceito de trabalho assemelhado ao trabalho escravo. Eu sempre fui contra, quando, por exemplo, no caso que eu falei para vocês, Fazenda Brasil Verde, né, acho que falei isso em sala de aula, olha, não é trabalho assemelhado, é trabalho escravo mesmo, né? Mas nessa questão da uberização, acho que é um trabalho assemelhado ao trabalho escravo, porque o Cameron colocou de forma certa, poderia ser implementado de outra forma, né? Mas aí vem aquilo que também eu insisto, a necessidade de uma refundação ética da sociedade, incluindo os empresários que fazem investimento e que fazem a gestão desse tipo de empreendimento, né? A questão é a cobiça voraz por ter melhores resultados, né? Isso é incrível. Mas
eu vou... cada um falou de seu jeito, acho isso importante, mas cada um seguiu uma certa organização. O roteiro é importante, porque permite que você se organize. Sobretudo, sendo quando você vai lecionar, porque às vezes você se organiza e tudo bem, mas o aluno precisa que você passe uma organização para ele, para que ele consiga se organizar. Então, na hora que você entrega o trabalho, em termos de proposta de aula organizada, você facilita que o aluno também se organize para esse processo. Hoje, na parte da manhã, eu fiz alguns convites, incluindo o convite para os Blue Green Dragons e também o convite para os penalistas. Apesar que vocês não falaram nada em espanhol, também vou fazer um convite, porque dentro do observatório, do AGE, eu venho trabalhando com um grupo de pesquisadores e professores, incluindo o professor doutor argentino, que é o professor Mário Luiz Gambacorta, que vem construindo uma teoria que é a teoria crítica tutelar do Estado, ou seja, um novo papel para o Estado, por exemplo, no tema da uberização. Qual é o papel do Estado para evitar essas distorções? E ele trabalha com vários grupos de pesquisa, está fazendo pós-doc comigo, eu sou supervisor, e nós trabalhamos com Carelli, estamos no grupo que também está Carelli, viu, Cameron, que você citou, mas está também Marcelo D'Ambroso, que é um desembargador fora da curva, lá do Rio Grande do Sul. Então, se o grupo quer, então o grupo vai ser a base. Eu estou trabalhando com duas colegas de vocês, uma mestre pela Estácio, que é a Vanessa, que já tem trabalhado bastante, vem trabalhando com gente, e a outra é uma doutoranda da UFRJ, que foi minha mestranda, minha orientanda, né, na realidade, na UF, que é a Denise Guimarães. Então, nós sumaríamos, se vocês topam, nós sumaríamos a pesquisa do professor Gambacorta, uma pesquisa internacional para trabalhar os novos desafios do trabalho, do direito do trabalho, das relações de trabalho. Ele trabalha interdisciplinarmente e contribuiríamos para ver qual é essa teoria crítica do Estado que ele está construindo, crítica tutelar do Estado nas relações de trabalho, que essa tutela tem a ver com isso, que é de proteger o empresário e o trabalhador. Também o pequeno empresário se vê, de repente, tolhido por esses grandes grupos empresariais, que rapidamente compram essas. Vocês falaram da Magalu, temos Americanas, etc. e tal, que ocupam o mercado. Então, primeiro é o Emerson, depois o Renato. Aliás, não, Emerson, primeiro é a avaliação interna. Então, primeiro temos o Renato, a Loreni e depois você, Emerson, para fechar. Professor, vocês conseguem me ouvir bem? Tá uma chuva danada aqui na cidade, então... Beleza, posso bem. Se tem uma crítica que eu posso fazer, professor, foi quanto à minha preparação. Eu acho que eu poderia ter me preparado melhor ainda para a exposição oral. Foi uma dificuldade que eu tive de conseguir alinhar a questão do ativismo judicial, que eu conheci a partir de uma proposta constitucional, à seara da Justiça do Trabalho. Eu nunca atuei na Justiça do Trabalho, eu sempre advoguei em direito público, então eu tive essa dificuldade de conseguir conciliar conceitos, conciliar o material bibliográfico que eu tinha para a seara do trabalho, mas aos colegas de equipe foi uma apresentação incrível, foi muito bom ter feito parte dessa equipe, eu aprendi muito com eles, a questão da organização, da sensibilidade, da empatia um com o outro, é algo que até ultrapassa as searas acadêmicas e forma, com certeza, uma imensa amizade, mas para mim ficou esse detalhe de poder ter me preparado melhor, poder ter trazido mais exemplos, poder talvez trazido alguma jurisprudência sobre o caso, se já tivesse, ainda não tiver também. Quanto a isso, obrigado. Renato, para teu conhecimento, justamente nós defendemos uma nova retomada, porque o direito do trabalho ficou um direito misto, com elementos públicos e privados, e que o que a gente está puxando é a necessidade, justamente dado os excessos dessa visão privatista do trabalho, entender que as relações de trabalho são uma questão de direito público, na medida em que as pessoas só conseguem realizar os seus direitos fundamentais a partir de ter empregos e de ter
condições de dignidade dentro desses empregos, né? Então, esse grupo que eu estou propondo permite fazer o que você tentou fazer agora, mas você deu conta. Talvez tua preocupação com o tempo, você falou muito rápido, você tem muita facilidade oral, então é uma coisa que eu também tenho, então me reconheço na tua fala. E às vezes, quando estou com muito tempo, acelero e não todo mundo pode me acompanhar, né? Então é uma questão para você ter em consideração. Loreni, então. Foi censurada a Loreni, acho que caiu. Travando, professor. Oh, meu Deus. Voltou. Voltou? Voltou. Estamos ouvindo agora. Loreni. Estávamos ouvindo, Loreni. Chegamos a ouvir a voz dela. Tá, mas acho que... Professor, acho que vocês vão conseguir me ouvir agora. Agora sim. estamos ouvindo. Conseguindo? Está travando um pouquinho aqui também. Então, eu não tenho tanta facilidade para falar, eu sempre me preocupo assim, com os trabalhos, porque eu tenho medo de me perder. E eu fiquei muito preocupada com esse trabalho com relação à pesquisa, porque assim, nas cortes internacionais a gente acha muita coisa que trata sobre o tema, e na verdade no Brasil a gente tem muita coisa desfavorável ao tema. E aí, assim, o que eu achei de mais substancial foi o projeto de lei e aquele processo que estava suspenso, mas que agora está com julgamento marcado. Mas, assim, eu fiquei preocupada, eu estou assim, será que se eu tivesse feito uma pesquisa melhor, será que se eu tivesse, não sei, pesquisado mais, será que eu não teria achado alguma coisa, né, para poder estruturar um pouco mais? Porque eu estou assim, apresentei vários argumentos negativos, assim, dos nossos tribunais e não tinha tanta coisa positiva para poder apresentar. Isso foi uma preocupação. Eu falei, meu Deus, não sei que imagem eu vou passar. Mas eu precisava trazer a realidade, trazer o que eu encontrei, e o que eu encontrei foi isso. E é isso. Não, Loreni, não se preocupe. Primeiro, você tem alguma facilidade, que nesse caso todos vocês têm. Vocês têm uma boa voz, uma dicção boa, que independe de sotaque, é a dicção. Então, você apresenta bem os teus argumentos, você também teve um bom ritmo de apresentação. Quanto à pesquisa, você trouxe importantes contribuições em termos de pesquisa, né? Trabalhando informações sobre tribunais de outros países, tribunais estrangeiros, né? De um tema que é um tema relativamente novo. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho. A gente, justamente, nessas apresentações orais, a gente tem que desenvolver aquilo que falo. É muito bom identificar quais são nossos pontos altos e quais são nossos pontos fracos. Os pontos fracos, uma vez identificados, a gente trabalha em cima, treina e dá certo. Então, sinta-se muito mais segura depois dessa apresentação, porque dá certo. Eu te falo, quando não dá certo, eu digo, né? Tem um problema aí, e eu digo porque eu tenho que dizer, entendeu? Para ajudar. Não posso passar a mão na cabeça e achar que está tudo bem e deixar vocês com um problema. Não é o caso. Então, eu acho que... E depois você se enfrenta essa oportunidade, né, de articular contribuições de 4 pessoas que pensam diferentes, são individualidades, obviamente, mas eu acho que o trabalho foi bastante homogêneo, bastante coerente, né? E eu acho que a apresentação foi, em termos gerais, no mesmo nível das outras que antecederam a vocês. Então, agora passamos aqui para o externo, e o Emerson, né, queria fazer um comentário. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Boa tarde. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria muito de parabenizar todo o grupo, né? Trazer aqui algumas observações rápidas com relação à minha empatia com a Zelda, porque, pelo que ela demonstrou, né, foi o Cameron que reduziu a deficiência visual nossa, né, dela e minha, que não olhava para esse grupo em situação análoga de escravo, e eu
devo ser sincero, estou bastante emocionalmente afetado pela forma como foi exposta essa realidade. Para mim, na minha lida diária de trabalho, é muito fácil olhar as fotos de uma cena de crime, ver lá os corpos picotados e defender a correta aplicação da lei para quem praticou aquele crime. Porque eu não defendo o criminoso, eu defendo a correta aplicação da lei. E pelo morto eu não posso fazer nada, mas pelo vivo eu vou fazer o que está ao meu alcance. Só que eu não via o que hoje eu passei a ver. Então, o Kemmel, com a deficiência visual dele, me trouxe luz e eu hoje passei a enxergar um outro grupo que até então, para mim, era invisível, como é para a maioria das pessoas. Muito obrigado ao grupo por isso, né? Trago algumas falas de um francês, né, Antoine Saint-Exupéry, quando diz que o essencial é invisível aos olhos, né? E, assim, a Zelda falou que nós temos que arrancar as árvores antes que elas se enraizem bastante, e lá o Pequeno Príncipe manda a gente cultivar o nosso solo e tirar os baobás. Aí esses baobás, depois de crescidos, ficam mais difíceis. Com relação ao que a nossa colega Lauren falou, a realidade é negativa mesmo, não adianta você buscar algo que não existe, né? Infelizmente, nós temos uma justiça que não é só na área penal criminal que é injusta, que é desumana, que vitupera o pobre, o marginalizado, né? Que criminaliza o menos favorecido socialmente. A Justiça do Trabalho também o faz, e o faz com bastante propriedade. E, por último, eu vejo, depois da apresentação do grupo, que esses carregadores, na verdade, são carregadores da nossa economia, né? Embora as grandes empresas, as grandes indústrias, sejam aí as bambambãs e a quem o governo tem voltado o olhar, quem sempre sustentou a pirâmide social foi a massa. E essa massa hoje, em situação análoga de escravo, é que realmente me deixou bastante sensibilizado, e agradeço aí por me mostrar e fazer com que eu enxergasse algo que até então eu não via. Muito obrigado. Emerson falou, parabéns, Emerson, você consegue me surpreender. Hoje você me surpreendeu com a ideia, claro que com teus dois parceiros aí, com o André e Armando, de Los Penalistas, mas você me surpreendeu com uma coisa que foi citar agora Antoine Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, né? E você me surpreendeu, Emerson, primeiro porque eu gosto, mas só que aqui no Brasil ninguém cita, só parece que Miss e modelo cita o Pequeno Príncipe, e você quebrou uma barreira, e tem tanta coisa para tem tanta coisa para aprender, né? E o que você colocou foi muito ajustado, né? Você usou muito bem a citação. E eu acho que o teu depoimento e a própria Zelda é o importante que é esse trabalho em grupo. Vocês, cada um tem uma área, né? Você no direito penal, outras pessoas trabalham mais com tecnologia, outras pessoas trabalham outra área. Mas o direito não é uma caixinha, né? Quando você entra no universo da academia, por isso que nós insistimos tanto em interdisciplinaridade, né? Você ouvir o outro, você sentir o outro, e fazer essas descobertas que eu acho que são maravilhosas, porque a gente ganha um olhar muito mais rico, né? Um olhar muito mais preciso, um olhar muito mais nítido sobre essa sociedade tão complexa que nos toca viver, né? E como você colocou, né? Não tem como a gente não ter uma visão crítica, seja no campo que você colocou hoje com a tua equipe, né? De como essas escutas, essas relações espúrias entre agentes do poder público estão sempre prejudicando, estão sempre criando, né, prova falsa, situações de ofensa à própria transparência do devido processo legal, etc. E tal. Mas também isso se dá, como você vê, na seara das relações de trabalho, né? Então, e em cada área que a gente vai encontrar, né? O Kemmel está trabalhando uma área de ponta, né? Que cada vez mais temos isso.
E Emerson, a tecnologia aponta também aqui. Eu estava lendo estatísticas sobre discriminação racial de algorítmica para análise criminológica, né, de criminologia, e o algoritmo é racista, porque o programador era racista, entendeu? Ou seja, quero te dizer, estamos entrando num segmento, e o Kemmel arrematou muito bem quando ele fez a fala dele dizendo a tradução eslava do significado da palavra robô, né? Estamos entrando num processo em que o homem se confronta, né? Igual que naquele filme que leva esse nome, Robô, com um universo completamente novo em que ele caminha cada vez mais a um sistema de uma sociedade que o escraviza com a melhor das intenções, mas o escraviza em forma clara. O Kemmel, eu quero te falar que eu realizei o teu sonho de ter um robô. Eu comprei um robô de limpeza, que se chama Robô, né? Ele redondinho, etc. e tal, só que ele foi atacado por gatos e a cachorra, e, obviamente, está escondido embaixo de um sofá, não sai há dias, e, por enquanto, na minha residência, os seres vivos ainda estamos impondo limites aos algoritmos e aos robôs da vida. Algum outro comentário? Ricardo agora me apareceu aqui claramente. Tudo bem, Ricardo? Como vai? Algum outro? Não. Gente, temos um novo encontro no dia 1º. No dia 1º. Vou dar um conselho de formação. Está acontecendo muitas defesas, né? Basicamente doutorados. Eu sei que vocês estão fazendo mestrado. Sobretudo da turma que nós tínhamos, que nós temos, aliás, na Uni Goiás, né? Uma turma de doutorado. É uma experiência, não digo agora, mas se em algum momento que você se encontra em tempo, tem agenda, assista, né, a uma defesa, seja doutorado ou de mestrado. É uma boa experiência. Na realidade, tem que assistir a mais de uma, sabe por quê? Porque são várias experiências diferenciadas, com vários tipos de banca. Vocês têm professores que não são professores da caça, são professores que vocês não conhecem, são professores de outras instituições que têm com outra cultura, outra forma de abordagem do direito, que não é o do nosso programa. Isso é muito, muito, muito rico. Então, fica aí a deixa, e nós nos vemos virtualmente, se Deus quiser, novamente no dia 1º. Estou ansioso, já estou falando bem de vocês para todos os meus colegas. Eu tenho que interagir por questões, obviamente, profissionais, sempre com o nosso coordenador-geral, o Japiaçu, com o vice-reitor, e eu acho essa turma super especial e estou muito satisfeito, né? Da mesma forma como o Celda, eu sou um homem que trabalha o direito a partir da sensibilidade, das emoções, e assim como posso dizer coisas bem duras em relação, vocês já me viram me posicionar sem nenhum tipo de restrição quando são coisas que eu critico, também não tenho restrições para elogiar. Então, fizeram essa segunda-feira, que normalmente segunda-feira é um dia difícil da semana, né? A gente ainda sabe que tem toda a semana pela frente. Vocês me deram ânimo para encarar essa semana. Gente, dia 1º é nosso próximo encontro, e vejo vocês, se Deus quiser, todos com muita saúde nessa data. Kemmel, um abraço grande. Emerson, Ricardo, Lorene, William, Viviane, todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. A todos e a todas. Tchau. Parabéns pela apresentação. Parabéns. Tchau. Só uma pergunta. Alguém tem um colega que se chama Ronaldo Pinheiro Sérgio em alguma disciplina? Eu tenho. Quem? Quem tem que não viu? Eu Humberto. Humberto. Ele marcou pelo sistema um encontro comigo, e eu estava fora e deu um problema. Meu provedor não é o Kemmel, né? Então deu um problema no meu computador e eu não recebi o negócio da data. Aí eu não fui
ou seja, não compareci na data da entrevista e estou desde a semana passada tentando encontro via WhatsApp, via e-mail, via telefone com essa criatura fixo, móvel, não consigo achar essa criatura. Se você tiver o contato, por gentileza, entre em contato com ele e diz para responder alguma das minhas formas de contato que eu preciso combinar com ele para atendê-lo. Não sei se é uma coisa grave, não é grave, mas eu quero logo dar uma atenção a ele. Pode ser, Humberto? Claro, sem dúvida. Ok, gente, um abraço grande para todas e todos. Professor, com licença, Forte deixa eu abraço, só tchau. ter satisfação. No dia 1º, eu e o Renato, nós vamos estar apresentando o nosso seminário na disciplina Teoria da Constituição, no horário da manhã. Começa às 9 horas, o nosso grupo vai ser o primeiro a apresentar. Então, assim que eu terminar a minha apresentação, vão ter outros grupos, eu venho para a disciplina. Acho que eu vou chegar um pouquinho atrasado na turma da manhã, na aula da manhã do dia 1º de dezembro, tá bom? Não, eu concordo, mas saiba que eu me sinto rejeitado quando meus alunos me abandonam. Eu abandono uma coisa traumática, entendeu? Então, por favor, não me abandone. Pode chegar atrasado, mas não me Terminou o abandone. trabalho, a gente aqui, professor. Terminou o trabalho, a gente já está aqui. Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado, hein? Obrigado Tchau, mesmo. gente. Obrigada. Obrigada a Parabéns. você, Kim. Tchau. Tchau. Obrigado para todos.